A começar pelos tipos de sujeitos explícitos, nós podemos encontrar o simples e o composto. E é tão simples como isso. O simples tem apenas um vocábulo como núcleo e o composto tem 2 ou mais vocábulos como núcleo. Exemplo, a casa caiu. O verbo caiu concorda com casa. Apenas o núcleo casa, temos um sujeito simples. Agora, a casa e o apartamento caíram. Há 2 substantivos que exercem a função de núcleo com os quais o verbo concorda, que é casa e apartamento. Tanto que o verbo foi até para o plural. Tá? Muito frequente o uso de conjunções, né? Se você bem lembra das aulas de conjunção, é quando você enumera ou você une vocábulos de mesma função sintática. Então, vai ser muito comum aí no sujeito composto a aparição de conjunções. Já no caso dos sujeitos que não aparecem, sujeitos implícitos, teremos 2 tipos, o desinencial e o indeterminado. O desinencial ele é identificável pela desinência verbal, como quando você diz encontramos uma nova fórmula. Encontramos refere-se a um grupo de pessoas ao qual você faz parte. Ou seja, alguém encontrou essa fórmula. E também o verbo indica que está na primeira pessoa do plural. Então, ele concorda, supostamente, com esse verbo com esse sujeito que não aparece. Como a gente identifica esse sujeito pela desinência do verbo, chamamos de sujeito desinencial. O indeterminado não. O indeterminado é quando você não consegue identificar mesmo quem praticou a ação ou quem sofreu, né? Qual é o termo efetivo com que o verbo concorda. Normalmente quando você usa expressões do tipo quebraram a vidraça, enganaram o juiz, sumiram com a bola. Se você pode notar, usei aqui sempre a terceira pessoa do plural. Isso vai nos dar uma diquinha aí para identificar bem esse tipo de sujeito. Portanto, se o sujeito não está presente na oração, você vai ver se é possível identificá-lo pelo verbo. Se for possível, será desinencial. Se não for possível identificar quem é o sujeito, por meio do verbo, você tem o sujeito indeterminado. Não confundir, galera, com o sujeito pronome indefinido, porque muitas vezes você vai ter o alguém fez isso. Alguém, você não sabe quem é. No entanto, na estrutura sintática, você não está preocupado com a semântica. Você está preocupado com a estrutura. Então, o alguém, por ser um pronome substantivo, ele ocupa a função de um substantivo, o verbo concorda com ele, logo, alguém é sujeito simples. Tá legal? Vamos dar uma olhada nos exemplos aí, que eu acho que vai ficar mais claro para você. Primeiro exemplo, a gente tem aí, ó, encontramos abrigo. O sujeito, ele é desinencial porque você sabe que o verbo está na primeira pessoa do singular e se refere a quem fala. Portanto, logo, ele não está presente, mas ele existe e você sabe quem é por meio da desinência. Amou-me intensamente. Aqui é a terceira pessoa do singular, mas não importa. Se você conseguiu identificar qual é a pessoa do discurso que praticou essa ação aí, você sabe que existe lá um sujeito. Portanto, também sujeito desinencial. O indeterminado, por sua vez, vai se apresentar aí de 2 formas diferentes. A primeira é a mais comum, verbo na terceira pessoa do plural. Roubaram as cordas da ponte. Eu não sei quem fez, sei que alguém fez, e essa indeterminação é marcada precisamente pela terceira pessoa do plural, que não especifica. O segundo caso é um caso mais particular. É quando você usa a terceira pessoa do singular, mais a palavrinha se, enquanto o índice de indeterminação do sujeito. Como no exemplo, precisa-se de novas ideias. Você tem aí o verbo precisa, na terceira pessoa do singular, o se como índice de indeterminação do sujeito, e uma particularidade, sempre que o se for índice de indeterminação do sujeito, você vai ter a preposição logo em seguida. Então, essa preposiçãozinha aí é que é a chave para a gente não confundir com o se partícula passivadora, caso de voz passiva, que você vai acompanhar isso numa outra videoaula. Mas fica aí a diquinha, então, dessa preposição aí, logo depois do se, índice de determinação do sujeito.
O sujeito, galera, é um termo essencial da oração. Isso quer dizer que ele é fundamental para a estrutura de uma oração, de uma estrutura sintática. No entanto, nem todas as orações em língua portuguesa possuirão sujeito. Isso é um fenômeno da nossa língua muito particular e que a gente precisa tratar também, porque você vai se deparar com isso. É o caso das orações sem sujeito, ou algumas pessoas preferem chamar de sujeito inexistente, né? Porque não há efetivamente sujeito. Isso vai acontecer em dois casos. Primeiro, quando você tem um verbo impessoal, e o verbo impessoal, por natureza, é o verbo que não tem sujeito, então é meio que uma definição cíclica. E você também vai ter uma oração sem sujeito quando o verbo expressa um fenômeno da natureza. Mas tem que ser um fenômeno da natureza usado em sentido denotativo, ou seja, sendo usado tal qual um fenômeno da natureza. Quando você usa em sentido conotativo, como chovem canivetes, aí sim, aí tem sujeito. Nesse caso até que eu usei, o próprio canivete vai ser o sujeito. Vamos dar uma olhada em como que isso acontece, né? E o que são esses verbos impessoais. A começar pelos verbos que exprimem fenômenos da natureza, temos aí nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer e por aí vai. No exemplo, choveu muito no inverno passado, você tem uma oração sem sujeito. Imaginando que muito é um advérbio e no inverno passado uma locução adverbial, esse verbo aí também é um verbo intransitivo, sem sujeito e intransitivo. Eles são capazes, portanto, de exprimir uma oração inteira sozinhos. É uma particularidade dos verbos de fenômenos da natureza. Já os verbos impessoais são os verbos ser, estar, em algum caso específico, o verbo fazer e o verbo haver, principalmente quando tem sentido de existir, né? E todos esses verbos quando expressam a ideia de tempo ou fenômeno meteorológico também. Trouxe aí uns exemplos para você. É noite. Você tem o verbo ser expressando um período do dia. Eram 2 da manhã, esse verbo expressa a hora. Não a vejo há anos, né? Há um tempo decorrido. Você poderia usar também o faz anos que não te vejo, que aí tem o verbo fazer. E, em último caso, o verbo haver em sentido de existir. Havia muitos alunos naquela aula. Ele é impessoal também, portanto, o verbo não vai se flexionar em razão de sujeito, porque não há sujeito. Como eu disse, galera, conteúdo rápido, prático e objetivo de se aprender, né? Sem grandes arroubos de complexidade. Temos aí o termo essencial da oração, o sujeito. Beleza, galera? E os tipos de sujeito que podem aparecer. A gente fica por aqui, a gente se fala numa próxima videoaula. Continue com a gente aí, porque a gente tem muito ainda para falar. Um grande abraço, até lá!